Olá, você está no canal Ide e Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos lendo o último capítulo do livro Tome Posse de George Jacobs. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à audição do livro Tome Posse. Temos também outros livros já aqui no canal. Capítulo 14. Inabaláveis. Estou chegando ao fim deste livro e me sinto especialmente satisfeita em finalizar uma grande revelação que Deus tinha me dado. Em oração, eu entreguei este livro nas mãos do Senhor, sentindo-me muito feliz com esta realização. Sinto-me muito feliz por riscar esta realização na minha lista de coisas para fazer. Porém, como aqueles que trabalharam junto a mim neste livro podem confirmar, eu ponderei cada capítulo e aparentemente cada palavra, muitas vezes. De repente, uma sensação de que algo estava incompleto devastava-me. Isso me fez compreender que eu não tinha terminado o livro. O permanecer firmes. Eu sentia no início deste projeto que este tinha que ser um trabalho abrangente, do começo ao fim, segundo o que o Espírito Santo queria dizer ao corpo de Cristo. Então eu questionei: o que acontecerá se a revelação deste livro despertar brutalmente cada um que se alimentar dessa revelação? Como seria se as pessoas entrarem radicalmente em sua fé e seguirem os passos da fé violenta, erguendo-se em autoridade dada por Deus e se alegrando em meio a tudo isto, e ainda assim nada acontecer? Eu senti em meu espírito alguém dizer: mas o que posso fazer se nada está funcionando? Então eu escrevo este capítulo para vocês todos que sentem como se tivessem feito de tudo e ainda assim não alcançaram a vitória, ou pelo menos têm essa sensação. Meu desejo é que você seja capaz de voltar a este livro durante os tempos da desmotivação e fazer o que Paulo recomenda: permanecer firme. Posso lhe falar a respeito de permanecer firme, porque sei muito sobre isso, tenho praticado isso, ainda estou praticando e continuarei a praticar até que Jesus venha. A verdade da questão é que todo aquele que já foi em busca de Deus para quebrantar-se, todo aquele que mergulha fundo no caminho de Jesus e diz: segura-me, Senhor, aqui vou eu, terá que se acostumar a permanecer inabalável. Moisés esperou 40 anos, Abraão esperou 100 anos, Jesus esperou 33 anos, e você e eu teremos que esperar também. As coisas não acontecerão da noite para o dia, e algumas vezes Deus escolhe não responder nem mesmo da forma que você estava esperando, nem da forma que você estava orando. O permanecer firmes de minha família. Quando a primeira ideia desse livro foi colocada em meu espírito, nossa família estava enfrentando uma das maiores batalhas que já tínhamos enfrentado em nossa vida. A enfermidade e posterior morte de nossos pais foram muito difíceis de suportar, mas eles tinham vivido vidas plenas e estavam prontos para encontrarem o Senhor. Nós estávamos enfrentando algo que nunca esperamos e, francamente, éramos muito ignorantes para saber como lidar com isso. Uma pessoa muito querida nossa tinha se tornado viciada em cocaína. Antes disso, essa pessoa era uma pessoa ativa e trabalhadora na igreja. Nós ficamos devastados quando descobrimos essa notícia. Deus havia falado comigo a palavra encontrada em Mateus 11:12. E nossa família começou a se firmar nas promessas de Deus. Nós estávamos resgatando o que o diabo tinha roubado de nós. Nós iniciamos uma corrente de 24 horas de oração que durou meses. Nós clamávamos a Deus e bombardeávamos os céus com nossa oração. Senhor, sua palavra declara: se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele.
Diabo, nós resgatamos essa pessoa amada em nome de Jesus. Nós perseveramos, clamamos, oramos, jejuamos e permanecemos firmes. Após o que parecia uma eternidade, eu posso dizer verdadeiramente que Deus salvou e libertou este nosso amigo querido. Nós nos alegramos, gritamos, testemunhamos o milagre e então aconteceu de novo. Ele voltou às drogas. Será que Deus falhou? Não. Nossas orações falharam? Claro que não. Você deve estar se perguntando, então o que aconteceu? Eu não tenho todas as respostas, mas permita-me compartilhar contigo o que eu sei. Sei que Deus é um Deus de misericórdia, amor e perdão, mas Ele é também um Deus que nunca irá forçar a sua vontade a você. Ele lhe convida a vir, pedir, buscar e bater. Mateus 7:7. Significando que existem algumas coisas que você terá que fazer, pois Deus nunca fará nada para você que você não possa fazer sozinho. Sempre há uma escolha. Josué convidou o povo a fazer uma decisão. Quem está do lado do Senhor? E ele disse: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. É sempre uma escolha. Será que Deus descartou essa pessoa? Certamente que não. Ele disse: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. 1 Samuel 12:23. Sabemos que ele será salvo e liberto porque temos a palavra de Deus como prova. Portanto, nós oramos com fé, acreditando e fazendo de tudo, ainda permanecemos de pé. Eu ouço muitos de vocês toda semana perguntando-me: Irmã Judge, o que faço após me levantar, perseverar, orar e aguentar mais um pouco? O que muitos de vocês querem ouvir de mim não é que o irmão Paulo disse nas Escrituras, mas o que vocês querem ouvir. O que você quer que eu diga é que fez de tudo para que aquele casamento desse certo, portanto, não dá mais. Tenho feito toda a oração que você pensa que possivelmente fez para ver aquele filho, aquele amado ou aquele amigo sendo salvo. Pare de orar e deixe a explosão do inferno aberta. Tendo pago todos os dízimos e feito caridade, você ainda está com dívidas, esforçando-se para não afundar. Então pare de jogar dinheiro fora, pegue o que você tem e esqueça o resto. Não, 1000 vezes não. Essa seria a coisa mais fácil a se fazer. O que Paulo disse? Depois de teres vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes. Efésios 6:13 e 14. Mantenha-se firme, continue amando, orando, acreditando, doando, pois a colheita está prestes a ser feita. Obstáculos para a oração. Às vezes, a razão pela qual nós não experimentamos o quebrantamento é porque alguma coisa está atrapalhando nossas orações. Existem muitos obstáculos para orações não atendidas, mas deixe-me dar a você apenas 4 deles. Os 4 obstáculos para orações não atendidas são: número 1, incredulidade. 2, indecisão. 3, falta de paciência. E 4, desânimo. Incredulidade. A Bíblia diz que Jesus não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Eu creio que por muitas vezes Jesus quer fazer coisas poderosas entre nós, mas por causa de nossa incredulidade, suas mãos são atadas. Você sabe, duvida e diz que isso não pode acontecer. A incredulidade diz: isso nunca acontecerá. Existem 2 tipos de pensamentos: um pensamento que crê e um pensamento que diz: eu não acredito nisso. Uma fé que diz: sim, eu creio que isso vai acontecer, e uma fé que diz: isso é muito para Deus, é impossível e nunca vai acontecer. Você escolhe um ou outro. Mas antes de você deixar o diabo lhe derrubar com a condenação, lembre-se que todos passam por um estágio ou uma época de incredulidade. João Batista conheceu esse sentimento e isso ocorreu no ponto mais fraco da sua vida. Ele estava na prisão, momentos antes de ter sua cabeça decapitada,
quando enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11:3. Este era o mesmo João que reconheceu o Messias e declarou para a multidão que tinha se reunido para vê-lo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, 29 ao 34. Jesus não condenou João mesmo neste pequeno súbito de incredulidade. Ele disse: Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11, 11. Adivinhe, Jesus não condenará você também. Ele lhe convida a tomar autoridade sobre essa incredulidade. Como você fará isso? Você faz isso através de sua palavra. Lembra-se como ele ganhou a vitória sobre o diabo? Ele citou a Escritura dizendo: Está escrito. Veja Mateus 4. Agora aqui está a chave para como você ganhará vitória sobre esta incredulidade. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Se você preencher seus pensamentos com o que a palavra diz sobre sua situação, então você não terá tempo de preencher seus pensamentos com a incredulidade. Isso pode parecer simples, mas está aí a simples verdade. Lembre-se que você tem a mente de Cristo, Paulo disse, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16. Eu encorajo você a praticar isso. Pegue aqueles bloquinhos de notas e espalhe por toda a sua casa para lembrar a você o que Deus diz sobre sua situação, e você verá a vitória chegar muito rápido. Continue acreditando. Indecisão. A indecisão é o inimigo para o corpo de Cristo que mantém nossa fé oscilando, subindo e descendo como um ioiô. Tiago discursa sobre isso. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, 7 ao 8. Quando você for ao portão do inimigo para tomar de volta os seus bens, você deve estar completamente convencido de que você recuperará tudo. Você não pode permanecer firme na fé apenas por um dia, falando sobre o que Deus está fazendo e vai fazer, e depois, no minuto seguinte, está chorando, reclamando e fazendo cara feia com raiva de Deus. Este é um testemunho horrível para os não cristãos. No mundo inundado pelo medo e vazio do comprometimento, as pessoas precisam de alguém para guiá-las em direção à fé. O mundo precisa ver a estabilidade. Davi sabia disso quando orou. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Salmos 12, 1 e 2. Jesus sabia que nós precisaríamos de alguém para nos direcionar. Portanto, ele instruiu Paulo a dizer para as pessoas em Corinto: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Davi era um forte líder. Enquanto ele lutava por sua vida, tentando escapar de Saul, Deus enviou pessoas que eram duvidosas, indecisas, devedoras e descontentes.
apesar de leais a Davi e que precisavam de um líder. Quando os amalequitas invadiram os israelitas, levando seus filhos e mulheres cativos e roubando seus bens, Davi correu atrás do prejuízo com a ajuda de um escravo etíope que foi capaz de ajudá-los em suas maiores necessidades. Quando partiram para onde estavam seus inimigos, ele não ficou lá parado dizendo: Não sei se devemos entrar ou não. Não acho que poderemos derrotar este exército. Ele é muito grande para nós. Não. Ele tomou seus 400 homens, derrotando um exército inteiro com a ajuda do Senhor, e recuperou tudo quanto os amalequitas os haviam tomado, levando ainda um prêmio enorme. A razão para Davi sair vitorioso era porque ele tinha uma palavra certa do Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel 30 que Davi disse a Abiatar, o sacerdote: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. 1 Samuel 30, 7 e 8. Davi não era indeciso, ele tinha uma palavra vinda de Deus e estava totalmente persuadido, apesar de toda oposição à sua volta. Esteja completamente convencido do que Deus disser, pois ele fará. Não dê para trás em sua confissão de fé, que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Tiago 5,12. Permaneça na palavra de Deus em face do que parece ser muito duvidoso e talvez improvável. Deus surpreenderá você e irá além dos limites de sua fé. Falta de paciência. Às vezes não vemos nossas orações serem atendidas porque nos tornamos impacientes, especialmente no mundo em que vivemos hoje, onde tudo se faz urgente. Nós nos acostumamos a fazer as coisas do nosso jeito e no nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A programação de Deus não é a mesma que a nossa. Se nós permanecermos firmes, crendo na vitória pela fé, então temos que aprender a ser pacientes. Deixe-me dar-lhe uma pequena lição sobre a paciência. Não sei se você já ouviu falar da história do grão de milho, mas é algo parecido com isso. Um pequeno grão de milho estava dentro do saco junto com outros grãozinhos de milho. Então o grãozinho de milho disse: Vocês já ouviram falar do lavrador? O lavrador? Disseram os outros grãos de milho. Sim, o lavrador. Aquele homem que vem e tira um de vocês do saco e o leva para viajar. Quando chega no local apropriado, ele enterra você num buraco no chão. Silêncio! Acho que ele está vindo. Como previsto, lá vinha o lavrador. Ele fez uma concha com sua mão grande e enfiou-a no saco para pegar alguns grãos de milho e levá-las com ele para um campo onde as enterraria no chão. Quando lá chegou, um dos pequenos grãos de milho que foi pego começou a chorar. Socorro, socorro, está escuro. Tem alguém me ouvindo? Está escuro aqui, estou com frio, ele está me matando. Ele está me matando, eu vou morrer, vou morrer. Ele é cruel, ele é muito cruel. Assim, o grãozinho de milho ficou lá chorando dia e noite. Socorro, alguém me ajude. De repente, o pequeno grão de milho começou a perceber alguma coisa diferente. Ele pensou: alguma coisa está acontecendo comigo. O que é isso que crescendo em mim? Ele começou a perceber que ele estava crescendo e ganhando força. Então, um dia, subitamente, ele irrompeu do solo sob o sol brilhante. Nossa, olhe, olhe para mim. Eu não sou mais um grão, mas um caule adulto. Olhe para todas essas espigas de milho por toda parte. Olhe o que desabrochou de todos os grãos. O lavrador sabia o que estava fazendo. Ele não estava tentando me matar, ele estava tentando me fazer crescer. Você pode estar igual ao pequeno grão de milho, num buraco fundo e escuro, pensando que não há mais saída.
Você está clamando a Deus e pensando sozinho: eu vou morrer, está frio, este vale é muito árido, essas águas são muito profundas, não vou conseguir. Porém, se você deixar o lavrador, Deus Pai, fazer a vontade dele, tenho certeza que um dia, ao olhar para trás, você o agradecerá e dirá: veja o que o Senhor fez, e dará a ele toda a glória. Creio que todos entendemos a necessidade de ter nossas orações atendidas para ontem, mas Deus nem sempre nos atende dessa maneira. Às vezes, Ele quer nos levar a algumas situações em lugar de nos tirar de algumas situações. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1:4. Deus quer nos levar a um caminho onde Ele nos ensine e nos desafie a alçar níveis mais altos da maturidade na fé, que nunca sonhamos ser impossíveis. O autor de Hebreus também fala dessa virtude abençoada ao lado da palavra fé, dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Hebreus 6:12. Em essência, se você quer tomar posse das promessas que Deus diz que são suas, você deve aprender a desenvolver a sua fé e a sua paciência, para que quando sua fé for testada, sua paciência entre em ação. Paulo diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:3-5. Desânimo. Nunca me esqueci de uma época em minha vida em que eu e meu marido nos deparamos com um dilema a respeito de nossa segunda filhinha. Nós estávamos ansiosos com essa pequena promessa que Deus havia colocado dentro de nós, após as estatísticas dizerem que essa gravidez nunca aconteceria. Ficamos muito emocionados quando soubemos que aquela coisinha preciosa estava a caminho. Todas as consultas médicas eram muita alegria, porque, de acordo com o nosso médico, tudo estava ótimo. Meus exames estavam ótimos, tudo estava no tempo certo e nós mal podíamos esperar para ver quem Deus estava nos enviando. Então, quando se aproximava o dia para ter o bebê, meu médico percebeu que a bebê não estava numa posição apropriada para nascer. Ela estava sentada. Nós não ficamos muito preocupados no início, porque nosso médico sempre dizia: ah, não se preocupem, ela vai virar de posição. Com isso, nós pensávamos: claro, está muito cedo, ela vai virar de posição. Então, nós íamos a cada 2 semanas no consultório médico, mas a bebê ainda não tinha virado de posição. Ela estava numa posição quase sentada ou incompleta, o que basicamente significava que ela tinha encontrado uma posição confortável de se sentar, onde suas perninhas estavam esticadas atrás do bumbum e na direção para sair primeiro. Finalmente chegou a época em que toda semana nós íamos ao consultório médico e só faltavam algumas semanas para o parto, mas a bebê continuava sentada. Foi quando o desespero começou a bater. Nós oramos, juntamos nossas famílias para orar, ligamos para todas as pessoas que podíamos ligar para pedir oração. Plantamos sementes e acreditamos que eu não precisaria passar por uma cesariana. Eu fiz de tudo, mas permanecia com a sensação de que eu poderia ter feito mais se fosse capaz. Nós tentamos colocar música alta para tocar para ver se ela virava com o barulho, mas acho que ela gostava muito da festa. Tentamos colocar compressa gelada em cima da minha barriga para ver se aquela coisinha sentia desconforto, mas quem congelava era eu. Então, como pastor e profeta de nossa casa, Jamie começou a falar com a minha barriga, chamando a neném por seu nome todo e ordenando que ela ficasse na posição certa para o parto, mas ainda assim, sem resultados. À noite eu me, se- à noite eu me deitava na cama e me encontrava pensando perplexa, sem conseguir entender por que em minha vida neste mundo essa bebê se recusa a virar e por que nossas orações não estavam funcionando. Nada funcionava. A todo momento Deus me dava uma palavra de conforto através de sua palavra,
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Nós nunca duvidamos, mas sempre acreditamos que Deus faria a coisa certa antes da cirurgia, incluindo o nosso médico. Então, antes de ser levada para a sala de parto para me preparar para a cirurgia, nós fomos fazer uma ultra mais uma vez e, para sua surpresa, lá estava ela, numa posição confortável, tão linda quanto podia ser. Assim, a cirurgia começou e, em cerca de 5 minutos, Érica nasceu em 22 de fevereiro de 2000. Eu sofri um pouco com o procedimento de uma cirurgia de cesariana, mas nós, mãe e filha, saímos com saúde da cirurgia. Existiram também algumas coisas que eu nunca entenderia com relação àquela provação. Talvez eu tivesse algumas complicações durante o parto normal, ou talvez o bebê pudesse passar por problemas. Eu tenho respostas, mas uma coisa certa que o Pai me ensinou foi a confiar nele por completo, pois ele vê o amanhã da forma como nós vemos o ontem. A provação pela qual passei me ensinou muita coisa. Ensinou-me a confiar em Deus e em sua soberania, no nível muito maior do que antes. Aprendi a esperar no Senhor e ter bom ânimo. Aprendi que às vezes Deus não nos tira de algumas situações, mas nos leva a algumas situações com sua graça. Aprendi que como os céus são mais altos do que a terra, então os seus caminhos são mais altos que os meus, e os seus pensamentos são os maiores que os meus. Provérbios 20, 24 diz: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Não desanime com relação ao que você está passando neste momento. Combata o bom combate da fé. Lembre-se, este é um bom combate porque venceremos. Talvez este seja um tempo em que Deus lhe põe em uma vitrine para que outros possam ver e acreditar. Muitas vidas serão transformadas por causa de sua persistência, paciência e confiança inabalável em seu Pai Celestial. Ele apenas quer que nós confiemos nele. Relaxe, respire fundo e confie que Ele está agindo em tudo a seu favor neste momento. Do meu para o seu coração. Equipada com o forte suporte de fé e oração de minha família, eu fui constantemente instruída numa cultura de acreditar em Deus sobre aquilo que é impossível e buscar as coisas de Deus. Mesmo quando criança, eu fui motivada nas coisas de Deus. Mas, infelizmente, para algumas pessoas, isso é exatamente o contrário. Talvez você ache muito difícil relacionar minha postura e meu suporte com o seu passado e suporte. Eu quero lhe dizer que Deus é um Deus de novos começos. Você pode não ter tido um pai ou a mãe devotos para lhe ensinarem o alimento e a admoestação do Senhor. Mas Deus lhe dá muitos pais, mães, irmãs e irmãos em Cristo. E às vezes é isso que Deus designou para a sua vida. Veja Mateus 10, 29 e 30. Embora você, ou talvez alguém que você conheça, não tenha tido uma base sólida na fé, assim como eu, Deus ainda quer usar você aonde você está, qualquer que seja a situação em que você se encontre. As coisas que vêm do corpo de Cristo para nos trazer o acesso ao Pai em o mesmo Espírito são comoventes. Veja Efésios 2,18. Não há mais desculpas para aquilo que Deus quer que nós aprendamos e alcancemos. Para alguns de vocês, isso significará as coisas elementares, como em Isaías 28:10, e não há nada de errado com isso. A Bíblia diz: o seu começo parecerá modesto. Jó 8:7. Para outros, isso pode significar insistir nas coisas mais fortes, assim como o alimento do mundo. Veja Hebreus 5,14. Onde quer que você se encontre, comece de onde você está, pois a cada homem Deus concedeu uma medida de fé. Veja Romanos 12, 3. Qualquer que seja a sua medida da fé, deixe Deus usá-la para lhe trazer a realização do seu propósito e destino. Até
a nossa próxima leitura eu conto com você aqui no canal e espero que você tenha gostado do livro Tome Posse. E tome posse de sua bênção. Que Deus lhe abençoe. Deixe também o seu like e o seu comentário a respeito da nossa leitura.